Somos um país liberal? Não. Quanto menos o Estado intervir na economia, é melhor para quem? É melhor para quem ganha mais dinheiro. É possível ser liberal e conservador ao mesmo tempo? Basta ser liberal em economia e costumes e conservador em política. Liberalismo e liberdade andam juntos? Não necessariamente. Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas. Hoje para falar sobre o liberalismo. O que é ser liberal, quem é liberal e o que significa ser liberal na economia e na vida. Oi, Pondé. Oi, Thaís. Pondé, quando a gente fala em liberalismo, pelo menos no Brasil, a primeira coisa que vem à cabeça é Adam Smith, a mão invisível do mercado, o Estado mínimo. Mas o liberalismo surgiu pelo menos um século antes do Adam Smith e por motivos religiosos e não econômicos, não é mesmo? Conta essa história aí. Então, essa história é bem importante, né? Como você começou a falar, aqui a gente normalmente associa liberalismo unicamente à sociedade de livre mercado. E o liberalismo fica um pouco ali no lugar achando que é coisa de quem joga na bolsa, né? Hoje a gente quer muita grana. A história do pensamento liberal, como assim a gente caracteriza, ela nasce na Inglaterra no século XVII e ela surge por conta do conflito entre diferentes denominações do cristianismo, aquilo que ficou conhecido como guerras religiosas, porque era guerra entre, no caso da Inglaterra, naquele momento, no século XVII, você tinha protestantes presbiterianos, protestantes anglicanos, já se tinha matado bastante católicos até aí, mas você tinha alguns católicos também, normalmente na elite aristocrática. Então, o John Locke, que é considerado o pai do liberalismo, filósofo, ele escreve, então, dois textos que ficaram conhecidos como duas cartas sobre a tolerância. E nesse texto, o pressuposto é o seguinte, é que o soberano, o rei, no caso, seja lá quem for, não poderia intervir na fé privada das pessoas. Então, você introduz a ideia de um espaço privado, como a gente fala hoje em dia, um espaço do indivíduo em que ele pode ter, fique claro, a denominação cristã que ele quiser, tá? Os judeus não estavam dentro dessa festa naquele momento. Então, assim, mas isso evoluiu, inclusive, para formas diferentes de religião também. Mas, naquele momento, aquilo que a gente entende por liberalismo, que é um sistema em que você não só estabelece quem é o soberano, mas você estabelece que existe um espaço da vida em que o soberano não pode se meter. E isso nasceu por conta das guerras religiosas, portanto, muito antes do debate econômico. Então, portanto, o liberalismo nasceu por meio de Locke para fazer a defesa da tolerância religiosa. Exatamente. Principalmente, não só a tolerância religiosa, digamos, entre eu e um cristão de outra denominação, mas uma tolerância religiosa em que o soberano, que tem poder, não se meta na minha religião, entendeu? E com isso foi crescendo até o que a gente discute hoje, liberalismo. Vamos ver agora uma cena do filme A Rainha Margot, que fala sobre a noite de São Bartolomeu, em que milhares de protestantes foram mortos em um dos capítulos mais sangrentos da história das guerras religiosas na Europa. Tu es protestant? Je le suis! Bien sûr qu'il est protestant. Il a qu'à se convertir. Tu as entendu? Récite le credo! Récite! Credo in unum Deum, patrem omnipotentem! Récite! Non! Récite! Et in unum Dominum Jesum Christum! Attention! Bom, a noite de São Bartolomeu, ela acontece no século XVI, a gente está cerca de 100 anos mais ou menos antes do que a gente falava, e na França, não na Inglaterra.
Então, é importante entender que o cristianismo, ao longo do processo de instalação do cristianismo na Europa, você teve mesmo, ao longo da Idade Média, portanto, antes da Reforma, seja século XV e XVI, você teve vários movimentos religiosos que colocavam aqui e ali questões que eram chamadas de heréticas, né? E a Igreja Católica conseguiu ali, ao longo da Idade Média, construir algum tipo de hegemonia, inclusive porque esses movimentos eles eram normalmente pequenos. À medida que o tempo avança, que as armas melhoram, né, que começam a aparecer interesses de estados e de príncipes, e não viver sob a tutela da Igreja Católica, começa a aparecer grupos que acabam, um deles, o primeiro, o grupo luterano, que teve sucesso. Eu quero dizer, o primeiro que teve sucesso. Não é o primeiro que tentou se descolar da Igreja Católica. E nesse processo, na França, que foi bastante violento, nessa noite em que você tem, o filme mostra muito bem, os protestantes se reúnem em Paris para ir ao casamento do Henri de Navarre, né, que será o Henri IV de Bourbon, que ele será rei por uma série de fatos, casando com a Margot, que morre jovem, né? E eles são da dinastia de Valois. E nessa noite, por conta de toda uma tensão política, havia um general francês que era muito poderoso ao lado do rei da França, então se temia que o rei da França se convertesse ao protestantismo, né? Então foi necessário todo um truque político para acuar os protestantes. Não ficou parecendo que o casamento do Bourbon tinha sido feito para atrair os protestantes para Paris, para poder matá-lo, mas não foi assim. Não foi assim no sentido que ninguém fez um plano assim. Mas, mexendo-se os pauzinhos, você teve um monte de protestante reunido, dizem cerca de 20 mil mortos, né, numa noite só, e virou uma espécie de símbolo das lutas religiosas, e esse filme mostra de forma muito bem feita. O Pondé, nos Estados Unidos, você ser liberal quer dizer que você é de esquerda, que você defende o direito ao aborto, a descriminalização das drogas, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, etc. Né? Aqui no Brasil é diferente. Liberal está mais associado a ter determinadas convicções na economia, não nos costumes. De onde que surgiu essa diferença na interpretação do termo? Nos Estados Unidos, a expressão liberal, nos Estados Unidos, liberal, que é normalmente o que a gente chamaria alguém de esquerda, mais ou menos, mas sem dúvida nenhuma, no espectro americano o liberal nos Estados Unidos, a ideia de que o Estado intervém, né, inclusive na economia, que o Estado intervém, por exemplo, dizendo que todo mundo pode abortar, né? E aí se fala no Brasil, não, mas o uso da expressão liberal nos Estados Unidos está errado. Ela não está propriamente errada. E o liberalismo, quer dizer, quando o liberalismo nasce postulando que o Estado, de alguma forma, deve se moldar e criar leis para garantir a liberdade das pessoas religiosamente, você consegue facilmente chegar à ideia de que o Estado também deveria criar leis para garantir a liberdade de dois gays se casarem. Não tem uma traição do ideal liberal aí. Porque o ideal liberal, que acabou se chamando liberal, ele tem uma concepção de liberdade que, como toda realidade, é uma liberdade meio ambígua, ambivalente. É claro que tem uma discussão de leis, que a gente vai passar por isso no programa, mas no caso dos Estados Unidos, você tem que levar em conta também que a evolução dos conservadores, o processo histórico, acabou, principalmente no século XX, jogando o Partido Republicano muito próximo de denominações religiosas, protestantes, conservadoras em termos morais. E aí você acabou estabelecendo uma diferença em que os liberals são mais seculares, mas ao mesmo tempo olham para a sociedade de mercado como produzindo desigualdade, então entende que o Estado deve se meter no meio para garantir que não tenha tanta desigualdade. Aqui no caso do Brasil, é porque, na realidade, aqui no Brasil, que a gente não dá para comparar as histórias, aqui a ideia de liberal, no século XX, acabou ficando associado aos grupos que, durante a ditadura, certo? Porque tem discussão liberal no século XIX, e é um liberal europeu, claramente. Joaquim Nabuco, por exemplo, liberal conservador europeu, abolicionista, né? Mas, a partir da ditadura, você
e a ditadura no Brasil foi um momento de Guerra Fria, né, no mundo. No Brasil foi a ditadura, foi a Guerra Fria, né? Os Estados Unidos interviu na América Latina para garantir que não haveria maior contaminação soviética como houve em Cuba. De lá para cá, os Estados Unidos não estão nem aí para a América Latina, né? Pode fazer o que quiser aqui, porque não tem Guerra Fria. Então, naquele momento, o que aconteceu? Você teve ditaduras e algumas delas assumiram um perfil liberal americano que defendia os interesses da sociedade de mercado. Então, você teve uma situação que pode parecer muito esdrúxula, quando você discute, por exemplo, liberalismo na Europa, que são regimes totalitários que defendem a economia de mercado. E tem também os economistas liberais que foram prestar serviços a esses governos, não é? Então, você teve economistas liberais que foram, e daí estabeleceu essa economia, essa linha liberal em economia, assim como você teve todo um ramo de brasileiros que foram estudar em Chicago. Então, eles foram para Chicago e alguns deles voltaram e foram prestar serviços a governos como o de Pinochet, por exemplo. Sim, ou como agora do Bolsonaro. Ou como agora, o Paulo Guedes fez as duas coisas, né? O Paulo aí. Guedes prestou serviços ao governo Pinochet e agora ao do governo Bolsonaro. E tá aqui no Bolsonaro. Mas então, será que é por isso que no Brasil o liberalismo se associou à direita de alguma forma? Então, e aí é uma questão super complicada, né? Porque na Europa a posição liberal é associada a um certo centro-direita. A discussão é mais complicada que isso. Aqui, nessa história breve, como você teve a formação do PT na ditadura, o PT foi empurrando todo mundo que não tivesse associado ao PT para uma posição identificada como direita. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar, agora sim, do Adam Smith e o liberalismo econômico. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre liberalismo. Pondé, o Adam Smith é tido como pai do liberalismo e, por consequência, como pai da economia moderna, não é? E a base da teoria dele seria, então, que o homem comum, ao tentar materializar os seus sonhos de desejo, de consumo e etc., acaba contribuindo para o bem-estar da sociedade em geral. Ou seja, o motor do progresso não seria o altruísmo, mas o contrário, o egoísmo. Mas o Mário Vargas Llosa, no livro dele, O Chamado da Tribo, ele diz que o Adam Smith, que é um dos ídolos dele, né, ficaria estupefato ao saber, se ele soubesse, que ele é chamado o pai da economia. Porque, lembra o Mário Vargas Llosa, ele era, antes de tudo, e se considerava, antes de tudo, um moralista e um filósofo. Então, eu te pergunto, o que é que o moralismo e o que tinha de filósofo o Adam Smith influenciou na teoria econômica dele? O século XVIII e XIX, no Reino Unido, digamos assim, foi um século em que muitos filósofos se colocaram a pensar o que a gente pode chamar de vínculo entre moral e comportamento. Então, o Adam Smith era um filósofo da moral e se via como filósofo da moral porque ele era um filósofo que estava preocupado com o que faz o ser humano fazer isso ou aquilo, do ponto de vista social, né? Então, é por isso que ele acharia estranho que ele ficou famoso como economista, porque quando ele olha para a sociedade comercial, como ele fala, ele está olhando o desenvolvimento da sociedade comercial no Reino Unido, né? Ele está percebendo que, ao contrário do que pode parecer, e ele era preocupado com isso, com o seguinte: o egoísmo, por exemplo, pode gerar riqueza. Mas isso não fazia com que o Adam Smith não tivesse noção de que, ao mesmo tempo, isso poderia gerar danos na capacidade do ser humano ser benevolente, como ele falava. Então, uma característica dessa filosofia inglesa, escocesa do 18 e 19, muito poderosa, é uma herança empírica que vem desde o Locke, né? Que é querer fazer uma filosofia olhando para a realidade sem partir do pressuposto de que deveria ser de outro jeito, entende? E dentro disso, o Adam Smith percebe o seguinte: olha, as pessoas enriquecem quando elas estão preocupadas com elas.
E não com o coletivo. E não com o coletivo. O que não significa que elas estarem preocupadas com elas, isso não vai gerar um resultado em que várias pessoas vão ganhar junto com o egoísmo daquela, digamos assim. E essa ideia do Adam Smith não era uma ideia... Ele estava dizendo que, então, você deveria ter empresas que quebrassem empresas para vender no mercado financeiro. Eu nem sabia o que era isso, né? Ele estava olhando para a economia liberal, ele fala sociedade comercial como um comportamento moral, uma ação humana. Então, o que Lhosa diz é que ele olhou primeiro para o homem e para o comportamento humano e, a partir daí, ele estabeleceu uma teoria e não o contrário. Ele estava pensando em economia dentro de um escopo moral, não do que é certo ou errado, como o senso comum entende, mas do escopo moral do ponto de vista de como os seres humanos agem na realidade. E o que você pode fazer, inclusive, para diminuir violência. Adam Smith era preocupado com isso. Né? E ele percebeu que o enriquecimento material, a possibilidade que as pessoas têm de agir por si mesmas e buscar o próprio enriquecimento, que não significa virar milionário, gera riqueza na sociedade. E a geração dessa riqueza pode produzir ganância, de fato produz, mas ao mesmo tempo gera uma riqueza material. E essa riqueza material se transforma em condição de possibilidade de melhorar a condição de vida de um monte de gente. O que aconteceu em grande parte do mundo. É claro que não aconteceu em todos os lugares, onde não existe sociedade de mercado, inclusive. E não necessariamente essa distribuição se deu de forma igualitária. O Tocqueville se preocupa muito com as sociedades da igualdade, né, como ele falava. No caso, pensando na democracia americana, que ele é meio responsável pelo nome pegar. Né? Então, assim, e ele se preocupava que as sociedades da igualdade pode gerar uma certa mediocridade no comportamento. Então, é isso que a gente tem para hoje. O mundo nunca dá plenamente certo. Vamos ver o que será que as pessoas entendem por liberalismo. Será que elas se consideram liberais? Sou liberal porque eu acredito que a gente vive numa sociedade onde a gente tenha várias personalidades, várias pessoas que se expressam da maneira que acreditarem, né, seja politicamente falando, religiosamente. Então acho que tem que ser um direito garantido de todos, né, e é isso aí. Eu me considero um pouco liberal. Sobre economia, por exemplo, eu defendo a mínima intervenção possível de governo, mas mais pelo mercado mesmo. Sou nova, né? Tenho 24 anos, já sou do século XXI, então quando eu comecei a crescer já era tudo muito liberal. Ser gay é normal, ser negro é normal, eu acho, pra mim, tudo é normal. Sou bem liberal. Sim, eu sou liberal, considerando o aspecto econômico, o aspecto de convivência familiar, eu me considero uma pessoa liberal. Eu sou liberal sim, eu acho que a gente precisa ser mais livre com as nossas vontades, obviamente não atrapalhando o lado do outro, né? Eu acho que o grande lance é a gente ter essa liberdade de poder fazer as coisas, que você bem entender, sem atrapalhar o lado do amiguinho. Salve a liberdade, salve o liberalismo. Essa ideia de que a posição liberal está vinculada, acho que a menina falou que, ela disse, eu tenho 24 anos, já sou do século XXI. É claro que tem na fala dela uma coisa que marca muito, sabe, uma das discussões mais atuais do debate liberal, Thaís, é em que medida o liberalismo carrega dentro dele uma ilusão de evolução histórica. Isso é uma discussão bem afinada hoje em dia, né? Em que medida os liberais pecam quando acham que necessariamente o liberalismo carrega um avanço histórico para melhor condição. E aí, às vezes, quem defende o liberalismo econômico leva vantagem, porque diz, não, mas onde as pessoas enriquecem fica melhor. Onde elas ganham dinheiro fica melhor, deixa o resto para os outros. Mas eu acho que a fala dela... todo mundo já era gay, era normal, não, assim, é normal isso, é normal aquilo, traz esse traço, né? Ah, não, quer dizer, ser liberal
o cara é gay, ele pode ser gay, na boa. Vê que na fala dela encosta o liberalismo econômico e o liberalismo americano. Vamos agora à nossa caixa de perguntas. O Júnior Vieira pergunta: existe ser liberal na economia e conservador nos costumes? Alguém pode, por exemplo, ser a favor do mercado, do meu pequeno negócio, e ao mesmo tempo entender que o Estado não pode querer se meter na educação dos meus filhos na escola, por exemplo. Que o Estado não pode me proibir de colocar filho em escola religiosa e eu viver minha religião. Que o Estado não pode criar leis que firam o meu entendimento de como meus filhos e filhas devem ser educados. Mas a gente não acabou de falar do exemplo do casamento gay. Então, digamos, se uma pessoa conservadora é contra o casamento gay, portanto, ela é conservadora nos costumes, Sim. Como ela pode ser liberal se a essência do liberalismo está na proteção do direito à esfera privada? A essência do liberalismo é uma coisa, a realidade é outra. Como ele se dá ao longo da história, ele se dá também entre pessoas, isso é historicamente. Se você pensar naqueles que vão abraçar a sociedade comercial no século XVIII, era todo mundo conservador, apesar que a expressão não existia, nem a discussão, né? Então, o liberalismo nasceu para garantir a liberdade de cristãos, como teoria, liberdade de cristãos na Inglaterra não serem oprimidos por outra denominação cristã. Quem era judeu estava fora disso. Então, ali tinha algo que você pode dizer, não, mas essa discussão liberal aí está muito localizada. Então, o que acontece é que, ao longo da história, e ela não é organizada, isso vai se dando aos trancos e barrancos. Com suas contradições. Com suas contradições ao longo do tempo. Então, o que a gente pode pensar é assim, os evangélicos, eles são considerados, pelo menos grande parte deles, conservadores em termos de costume. Que não é verdade exatamente, mas pelo menos há um grande número, né? E, ao mesmo tempo, eles são considerados como alguém que pratica um liberalismo econômico popular. Abre uma igreja aqui, um pequeno negócio ali, dá emprego para o irmão da igreja acolá. Por isso que onde eles estão, tende a haver uma melhoria econômica, né? Mas eles podem ser conservadores aqui na família. Agora, talvez a geração de filhos deles, ou de netos, já saiam do controle deles, certo? Então, o liberalismo, uma das críticas que se faz ao liberalismo, se falar do Putin, por exemplo, né? Mas também se a gente falar do Stalin, ou da União Soviética como um todo, é que o liberalismo, como está muito vinculado ao capitalismo, ele vai produzir uma erosão nos valores. Ele vai destruindo as normas de como as pessoas se comportam. E do ponto de vista marxista, vai reduzindo todo mundo a coisa. Para participar do Linhas Cruzadas, envie sua pergunta ou seu comentário através das redes sociais da TV Cultura, usando a hashtag Linhas Cruzadas. E o Linhas Cruzadas volta já já. E no próximo bloco nós vamos falar sobre o liberal de hoje. Quem é ele e o que ele quer. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre liberalismo. Pondé, em que medida o liberalismo trouxe para a gente mais liberdade? Isso vai nos levar diretamente à discussão do que em inglês chamam rule of law, que a gente traduz como viver sob a lei, ou a regra da lei, né? Mas tem uma coisa anterior a isso, Thaís, que eu acho importante pontuar, que é o seguinte: a ideia de liberdade no liberalismo, ela tem um pé profundo fincado na ideia de rule of law, de viver sob o domínio da lei, portanto tem uma dimensão jurídica e legislativa. E tem uma outra coisa que é uma espécie de fé liberal, muito interessante, que é fé entre aspas, que é, ao longo do século XIX, final do 17, 18, 19, um liberal era alguém que acreditava que a sociedade pode ter conflitos e discordâncias, que a gente não vai chegar a uma resposta definitiva sobre as coisas. E aí traz um elemento muito importante para o liberalismo, que é o seguinte, que muitos o criticam, que é a ideia que o liberalismo não é um regime que oferece para você os fins do sentido da vida,
Portanto, ele não te diz o que é o bem, o que muita gente reclama. Mas o que ele te oferece é um conjunto de regras, portanto, the rule of law, é um conjunto de regras que todo mundo aceitando esse conjunto de regras, você é livre dentro desse conjunto de regras para ir buscar o que você considera o bem. Para você ou para o seu grupo, sei lá o que for. E aí a gente percebe que a raiz do Locke está presente. O que o Locke está pedindo na Carta sobre Tolerância? Ele está pedindo um conjunto de regras que diga que nem o meu vizinho e nem o meu rei pode me matar porque eu sou cristão, mas não da denominação dele, ou deles. É um conjunto de regras que o Locke está pedindo. Então, a liberdade no liberalismo, na tradição liberal, não é eu fazer tudo o que eu quero, como alguns mal informados acham que é. A liberdade no liberalismo é a vida sob o domínio das leis. Uma vez que eu não quebro a lei, eu sou livre para fazer o que eu quero. Portanto, você tende a ter uma pressão sobre o conjunto legal, para que esse conjunto legal vá ampliando as liberdades individuais. E essa é a liberdade no liberalismo. Nós vamos ver agora um trecho de uma entrevista que o Francis Fukuyama deu para Fronteiras do Pensamento, na verdade foi uma palestra, onde ele fala sobre o dever fundamental do Estado moderno, parecido com o que você está falando. In my view, there are actually three components to a modern political system. The first is the state itself. The state, the definition of the state, is a monopoly of legitimate force or violence over a defined territory. So the state, in other words, is all about power. It is about the ability of a political system to generate power and to use it to defend the community, to keep the peace, to enforce laws, to provide basic services, health, education, infrastructure, and the like. The second important institution is the rule of law. Now, there's many versions of law. If the executive simply gives commands that ordinary people are expected to follow, that's not the rule of law. That's what's sometimes called rule by law. A true rule of law occurs when the law applies to the most powerful actors in the political system, including the president, the prime minister, the king, whoever. If those individuals can make up the rules when it suits them, then that is not the rule of law. So, in a certain sense, the rule of law operates in a contrary direction to the state. The state is all about building and using power. The rule of law, in that sense, is fundamentally a limitation of power. It's an institution that guarantees that power will be used by predictable rules that are agreed to by the whole community. Muito importante o que ele fala. Fukuyama, ele tem uma capacidade, uma didática, uma clareza, além do repertório enquanto tal, né? Porque essa diferença que ele faz no final entre rule of law e rule by law, quer dizer, aquilo que em filosofia o estudante normalmente aprende como a diferença entre o governo dos homens e o governo da lei, né? Que significa o que está traduzido como Estado de Direito, muito bem traduzido, quer dizer, a função das leis não é só controlar o cidadão comum, mas limitar o poder. Mas limitar o poder do Estado. Porque aí eu vou para a segunda questão que o Fukuyama sempre traz, na obra dele colossal sobre a origem e decadência do poder, ele, da ordem política, não só liberal, ele deixa muito claro o que ele começa falando e não é muito claro para as pessoas. Política é o território da violência. O Estado é aquela instituição que detém o monopólio da violência dentro de um espaço territorial definido, inclusive pela capacidade do exercício do monopólio da violência, certo? Então, ao mesmo tempo, é fundamental que você tenha instituições que façam um contrapeso à tendência que o Estado tem de exercer a violência.
sobre as pessoas. Essa discussão fica muito clara, por exemplo, quando muita gente não entende o debate em direitos humanos. E aí fala, não, direitos humanos é com relação a bandidos. Quando você olha do ponto de vista liberal, o problema do vínculo entre bandidos e direitos humanos, a cadeia, eu quero dizer, é porque os bandidos da cadeia são aqueles que estão submetidos totalmente ao poder do Estado, porque perderam a liberdade. Então, aqueles que trabalham com isso, entendem que você tem que garantir que o Estado não consiga exercer seu poder absoluto sobre eles, porque eles, de fato, pisaram no tomate, assumindo que eles pisaram e quebraram a lei. Então, o que o Fukuyama fala que é muito importante, para ficar claro, é assim, olha, a função da lei não é só reger os cidadãos, é reger, inclusive, o poder. Daí aquela característica da democracia liberal, como normalmente se fala, que muita gente não entende, que é a preservação das instituições. Mesmo que eu não goste de quem está no STF, o STF, enquanto tal, tem que permanecer lá onde ele está. Por quê? Porque ele, tendo poder, ele contém o poder executivo, que é normalmente o que todo mundo tem que conter. E também o poder legislativo. Ponda, e falando então em democracia liberal e preservação das instituições, o Yascha Mounk, no seu livro Povo contra a Democracia, ele diz que cada vez menos jovens nos Estados Unidos, ele se refere aos Estados Unidos, cada vez menos os jovens valorizam a democracia liberal. Por que isso acontece? E, consequentemente, as instituições, etc. Esses jovens cresceram num ambiente bastante protegido, onde as coisas parecem muito fáceis, onde a liberdade parece muito fácil e a ignorância é crassa, porque eles não têm nem clareza do que é democracia liberal, certo? Então, como isso está tão impregnado no dia a dia deles, imagina, tinha jovem americano durante a Guerra Fria que era pró-soviético. E se ele vivesse na União Soviética naquele período e estivesse brigando com o Estado soviético, teriam matado ele. Eu lembro, especificamente, de uma experiência quando eu era moleque e morava nos Estados Unidos, no high school, numa semana política e tal, 2 representantes do Partido Comunista Americano falando, isso nos anos 70, falando na escola, e um aluno perguntou exatamente isso. Adolescente, né? A gente era adolescente. Você poderia estar falando contra o governo soviético na União Soviética? É claro que o mundo não é só isso, é claro que os Estados Unidos não é um anjinho, é claro que a sociedade de mercado tem um monte de... É claro que o mundo nunca é bom. Porém, os jovens que não valorizam a democracia liberal é simplesmente porque eles têm uma vida muito fácil e são muito ignorantes. Então, vamos agora para o nosso jogo rápido. Pondé, o que mais irrita um liberal hoje? Eu, como alguém simpático ao liberalismo e ao pensamento liberal, a mim me irrita muito a redução do pensamento liberal à ideia de mercado. Por quê? Porque eu moro no Brasil. E como eu faço parte do debate público, no debate público, às vezes é muito comum se reduzir, ou inclusive nos institutos de formação liberal, se reduzir as pessoas ao pensamento liberal, ao entendimento econômico do liberalismo. Então, isso no Brasil me irrita peculiarmente. Thaís, você se considera uma pessoa liberal? Na parte de pagar impostos e não gostar, sim. Certamente. Não, mas também na política e nos costumes, me considero sim. Pondé, que tipo de abusos você acha que já foram cometidos em nome do liberalismo, se é que foi cometido algum? Uma crítica comum de abuso que o liberalismo fez seria o liberalismo no sentido de capitalismo selvagem. Porque ao longo do século XVIII, a Inglaterra foi construindo o seu império e foi bastante violenta em termos de exploração da África, de estados da Ásia, como Índia. Então, é comum se criticar o liberalismo, principalmente na sua vertente em que ele se manifesta num capitalismo absolutamente sem lei. Thaís, do seu ponto de vista de uma jornalista ativa no dia a dia, qual a importância de termos uma imprensa livre?
é a mesma importância de a gente ter uma democracia, eu acho, porque a gente tem que lembrar que essa história de imprensa livre é só um pedaço da liberdade de expressão, não é? É só uma parte da liberdade de expressão. E se você não tem liberdade de expressão, evidentemente você não tem democracia, não é? Isso aí. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre a agonia do liberalismo nos dias atuais. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre liberalismo. E agora nós vamos ouvir o sociólogo Frank Furedi, que falou para o Linhas Cruzadas sobre o que ele acha que são os incômodos da democracia liberal nos dias de hoje, o mal-estar da democracia liberal nos dias de hoje. I think one of the big problems of liberalism is that liberals find it very difficult to be consistent with their principles. They tend to be very often selective and instrumental in the way that they kind of perceive sort of their role. And one of the, to me, one of the big tragedies with liberalism has been is their tendency to regard democracy in a very kind of suspicious kind of a way. Particularly, one of the things that I've noticed is that liberals tend to be anti-majoritarian. They tend to think that somehow or another, ordinary people are not able to understand the complexities of the world in the way that they can sort of tend to grasp it. And therefore, very often, they tend to not really understand that true liberalism means actually to take people seriously and try to educate them. I love some of the liberal ideals like tolerance and autonomy, all these basic concepts that were developed by John Locke and Mills. But one of the things that I find is that, for example, their attitude towards tolerance is very selective, so that they tend to be very happy to tolerate people who think like the way they do. But when they meet people who think differently, they always find excuses as to why freedom of speech or freedom of expression should be limited in that particular case or in that particular instance. And I think as a result of that, when it comes to the freedom issues, and particularly today, liberalism is very often compromised by its inability to take its own principles seriously. And I think that is something that we've seen the last 30 or 40 years, which is why very often liberals themselves often tend to end up occupying a technocratic middle ground, where they rely on depoliticizing public life rather than having to argue for fundamental liberal ideals. Ele está dizendo que o problema do liberalismo hoje é que o liberalismo não consegue ser consistente com relação aos seus próprios princípios, né? Ele volta a isso no final da fala, porque esse é o coração do que ele está dizendo. Ele acha que um dos incômodos ou mal-estar, que é uma palavra que você adora, do liberalismo hoje, é o fato dos liberais não conseguirem viver à altura dos seus princípios, né? Que ele define dois deles ali, por exemplo, como autonomia e tolerância, e remete, inclusive, ao John Stuart Mill, principalmente na ideia de autonomia, e tolerância ao John Locke. Mas uma característica da fala do Furedi, que eu acho particularmente sofisticada, é porque ele percorre o espectro liberal, tanto no sentido daquele liberal que ele descreve no final, que tende a despolitizar a posição liberal e se transforma num tecnocrata, que é um cenário bem europeu, por exemplo, o ex-primeiro-ministro italiano, né? Quer dizer, em que você tem alguém identificado com a pauta liberal no sentido econômico, no sentido fiscal, por exemplo, como se fala no Brasil, né? E tende a sair fora da discussão política, entender que ser liberal é, antes de tudo, fazer com que a máquina econômica funcione e que o Estado não esteja no caminho disso. Então, ele está, ao mesmo tempo que ele está falando desse tipo de problema, que é uma crítica que se faz ao liberalismo na Europa, uma tendência a despolitizar a posição liberal, ao mesmo tempo ele está falando do problema do liberalismo
in America, nos Estados Unidos. Porque quando ele fala da tendência a caçar a liberdade de expressão, quando ele está falando da intolerância do liberalismo não ser capaz de viver à altura do seu próprio princípio de tolerância, ele está pensando, antes de tudo, na posição americana, ou seja, que ele já escreveu um livro inteiro sobre isso na universidade. O nome do livro é O que Aconteceu na Universidade, um livro de 2018, em que ele está dizendo que o que aconteceu na universidade? A universidade hoje ela é antiliberal, no sentido clássico, zero tolerância. Se você não fala o que eu penso, então você não presta. Então ele está fazendo uma crítica à direita por reduzir o liberalismo à sua esfera econômica e despolitizá-lo, e está fazendo uma crítica à esquerda por fazer da liberdade de expressão algo seletivo. Exatamente isso. Quer dizer, por isso que ele está olhando para o problema dos liberais da Europa, que é um pouco aqui no Brasil, de certa forma, e para o liberalismo nos Estados Unidos, que cresce a influência, inclusive na universidade no Brasil. Apesar que você não usa o nome liberal aqui, mas as universidades do Brasil estão se transformando paulatinamente em espaços de tolerância zero a qualquer pessoa que discuta qualquer coisa que não esteja na pauta das identidades, por exemplo. Então vamos assistir agora uma cena do filme francês Que Mal Eu Fiz a Deus. Ele conta a história de um casal conservador, católico, liberal do ponto de vista econômico e que não aceita ou tem dificuldades de aceitar as escolhas feitas pelas suas filhas. Vamos dar uma olhada. Et sinon, maman, vous avez fait quoi, vous, hier soir? Nous avons dîné à Montmartre, dans un petit bistrot très folklorique. Ah, c'est formidable, ça, tu me donneras l'adresse? Bien sûr. Formidable, oui, enfin, sauf qu'au retour, on s'est perdu, on s'est retrouvé à Barbès. Alors, ça aussi, c'était folklorique, hein. Vous voulez dire quoi par folklorique? Non, vous n'y voyez aucun mal, Rachid. Mais pour des gens comme nous qui habitons une petite ville de province, Barbès, c'est un choc. Bon, bah, ça, c'est sûr. Heureusement que j'avais mon passeport sur moi, parce que d'un coup, j'étais à Babel-Oued. Ah, là, tu dérapes vraiment. Mais quoi, c'est vrai, il n'y avait pas un Français sur le trottoir. C'est un constat, chérie. Comment vous savez qu'ils n'étaient pas français? Vous leur avez demandé leur papier? Enfin, mais c'est quoi ce ton, Rachid? Enfin, on peut débattre sans s'énerver, non? Vous appelez ça un débat? Mais depuis le début du repas, vos réflexions sont vraiment limites. Comment ça, limite? Limite. Limite raciste. Raciste? Moi? Je suis républicain et gaulliste comme l'était mon père. Non mais je suis calme, mais je n'accepte pas qu'on me traite de raciste. Enfin, je vous rappelle que sur mes 4 filles, j'en ai offert 3 à des hommes issus de l'immigration. Alors que vous avez fait quoi pour la France, hein? Papa, déjà, 1, tu ne nous as pas offerte. 2, le général de Gaulle est mort. 3, tu te calmes. Alors, viens Marie, on rentre à Chinon. Enfin, Claude. Non. Non mais attendez, Claude, il y a le dessert. Non, oui, non merci, je n'aime pas les litchis. J'ai pas fait de litchi. Sempre houve dentro da França um embate entre republicanos e monarquistas, desde o final do século XVIII, obviamente. Né? E ele fala, como assim eu racista? Eu sou republicano. Né? Que na história francesa significa a moçada progressista. Não republicano no sentido americano. Não republicano no sentido americano. Republicano no sentido de que é secular. Apesar de católico, entende o Estado republicano, coisa pública, nada de rei, nada de igreja no Estado, as pessoas vivem dentro do espaço da lei, e depois ele fala que ele é golista. Golista por quê? Porque o general de Gaulle encarnou a ideia da resistência ao nazismo e depois, inclusive, da resistência ao comunismo. Portanto, eu sou pela liberdade republicana, como você me chama de racista? Ao mesmo tempo, o personagem... Ele se estranha quando ele chega a Barbès, porque eles vivem numa cidade de província, né, do interior, e ele vê muitos árabes. Mas conta antes, para quem não sabe, que as 4 filhas então, dele... é aí a cena corre para o marido de uma das filhas, que é árabe francês, né, e ele olha feio para o sogro, né, e diz assim, como assim? Ele fala, eu não vi um francês na calçada. E aí o genro dele fala, mas você perguntou os papéis, pediu os papéis, os documentos para eles? Para ver se eles são franceses? E você é racista. E aí ele tem esse choque, esse ataque histérico. Né? Cada uma das filhas, vou ter que dar spoiler, tá? Cada uma das filhas, uma é casada com um francês árabe de origem argelina, se não me engano, argelina. A outra é casada com um francês de origem judaica. E a outra é casada com um francês de origem chinesa. Né? Que diz, eu não me chamo Lixi. Então, assim, e a quarta, a caçulinha,
né? Que é a grande esperança deles, casar com um francês no sentido histórico, né? Histórico do que eles têm na cabeça, porque nenhuma nação jamais foi pura, basta você olhar ao longo da história. E pura racialmente, como eles pensam. Então, assim, a quarta filha diz que vai casar com um católico, então eles ficam, assim, exuberantes, aí vão encontrar com a filha e o futuro genro, e ele é um católico, mas ele vem da África, ele é negro. E o que esse filme tem a ver com o nosso programa? Então, no final do filme, lembre que eu disse que tem um genro judeu e um genro árabe. E esse genro judeu é um judeu pobre. Tudo que ele faz dá errado. E aí ele tem uma ideia, junto com o árabe, de que ele devia investir em comida halal para os árabes, que é um mercado gigantesco, muito maior do que o mercado judaico, da população judaica na França. E ele fazendo comida da lei árabe, a comida santa dos árabes dentro da regra, paralela ao kasher dos judeus, ele ia ganhar muito mais dinheiro. Então, ele faz uma parceria com o seu cunhado de origem árabe e ele tem a ideia de que ele pode ganhar dinheiro fazendo comida para os árabes e não para os judeus, que já tem uma concorrência gigantesca. Então, o filme ele apresenta uma versão divertida do liberalismo, das suas tensões, dentro de casa, concreto. Aí a filha fala, uma das filhas, De Gaulle já morreu, papai. Né? Então, assim, a questão das transformações sociais, o fato concreto de que você tem que aprender a viver com pessoas diferentes, como isso é difícil na prática, certo? Não é como os filmes americanos parecem fazer que é. E como, no final das contas, a conversa pode, inclusive, se resolver no plano econômico fazendo piada. Puta, um judeu duro, que não sabe fazer negócio, e acaba descobrindo que ele vai ganhar dinheiro com os árabes, fazendo comida de acordo com a regra muçulmana. Quer dizer, você projeta uma potência do liberalismo, além de dar risada das dificuldades, de que você pode resolver as coisas se você for criativo. Né? Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.